Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. E nesse vídeo vamos aprender a como criar um gráfico de velocímetro aqui no Axis. Um gráfico muito comum no Excel, no Power BI e em outras ferramentas de criação de dashboard, nós vamos reproduzir aqui no Axis também, tá? A gente tem condições de fazer isso aqui. Embora dê um pouco de trabalho, mas uma vez a estrutura montada, definida, você pode implementar nos seus relatórios, no seu dashboard, tranquilamente, tá bom? Então, primeiro de tudo, o que nós vamos fazer aqui, você pode perceber que o nosso gráfico está partindo do zero. A gente, nesse momento, como a gente vai trabalhar com muitas informações aqui, eu resolvi fazer um arquivo novo, tá? Para a gente trabalhar com esse gráfico, para que você possa compreender cada passo que nós vamos realizar aqui, tá bom? E tentar reproduzir aí no seu computador, no seu notebook, tá bom? Fazendo esse passo a passo aqui. Então, primeiramente, a gente precisa criar uma tabela onde nós vamos armazenar as nossas escalas, tá? É a escala que vai compreender o nosso gráfico de velocímetro. Então, vou vir aqui, ó, tabela criar, tá? Modo design, vou chamar de tabela escala, tá? Vou colocar um ID, que é importante, tá? Esse identificador aqui. Vou chamar, criar um campo chamado escala, vai ser um campo texto, e um campo valor, tá? Chamado valor aqui. Vou chamar de valor escala, melhor. Aqui eu vou definir como número, tá? Vou colocar aqui no tamanho do campo, eu vou colocar ele aqui como simples, tá? E no formato eu vou colocar como porcentagem. E a princípio eu vou trabalhar sem casas decimais, ok? Vou fechar. Beleza. Então aqui, quais serão as minhas escalas para o meu gráfico de velocímetro, tá? Nesse nosso exemplo aqui, eu vou definir a minha escala ruim, ela vai de 0 a 20. Vou colocar como os 20 primeiro por cento. O regular, opa, vai de 20 a 40. Vou colocar mais 20 aqui. O valor bom vai de 40 a 80. Vou colocar mais 40%. O valor ótimo vai de 80 a 100, tá? Vou colocar mais 20%. E eu preciso atribuir, não tem dificuldade nenhuma de fazer a soma dessa escala aqui, que vai dar 100%, tá? Eu preciso estabelecer esse valor aqui, para que a gente possa realizar os nossos cálculos. Então, vou salvar aqui, beleza? Agora, o que nós vamos fazer? Agora a gente vai criar a base do nosso gráfico de velocímetro, tá? E, para efeito de dinamismo e de atualização, tá? E para efeito de dashboard, o gráfico de velocímetro ele tem uma performance melhor em formulário, por incrível que pareça, tá? Que em relatório fica difícil para fazer essas atualizações, esse dinamismo de um dashboard. Então ele fica mais evidente aqui no formulário. Então para isso a gente vai criar um formulário aqui, ó, design de formulário. Vamos chamar isso aqui, ó, vamos abrir mais um pouco. Não precisa ser muito grande não. Vou chamar esse formulário aqui, ó, FRM gráfico velocímetro. Então vou aqui selecionar o gráfico normalmente para atribuir o meu assistente, ele gerar o assistente. A tabela que eu vou usar, a tabela escala, sem problema nenhum. Vou levar todos os campos, tá? Disponíveis na minha tabela escala. Vou avançar e vou escolher, a princípio, nesse primeiro momento eu vou escolher o gráfico de rosca. Vou avançar, vou visualizar o gráfico aqui, tá? É esse gráfico que eu vou levar. A gente vai alterar, não tem problema nenhum não. Nesse momento a gente vai passar aqui direto. Só aumentar aqui para
a gente poder carregar esse gráfico, tá? Então, o gráfico, vou aqui atualizar, vamos entrar no modo design, tá? E vou formatar essa área ao redor do gráfico, colocar efeito colateral aqui, vamos deixar essa linha aqui, tá? E o que nós precisamos fazer agora? Eu vou entrar aqui, ó, na origem da linha. Ele está somando o valor aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa soma, tá? Colocar agrupar, tá? Eu preciso entrar com o valor da minha escala e preciso colocar o meu ID de forma crescente, tá? Porque aqui precisa aparecer o valor ruim, regular, bom, ótimo e o total, como nós construímos a nossa tabela lá. Então aqui está ok. Se eu quiser até aqui, ó, eu não exibir esse UID, melhor ainda. Vai ficar normal aqui o nosso gráfico. Então vou fechar aqui, dar 2 cliques. Beleza, olha só. Então o nosso gráfico está já no formato que nós desejamos. Então a primeira aqui, ó, o azul claro ruim, aqui regular, bom e ótimo. E aqui eu tenho o total. Então essa movimentação, agora a gente precisa girar esse gráfico, fazer com que essa parte do total venha aqui para baixo e essa parte aqui, essa outra semi-rosca, onde compreende todos esses rótulos aqui, ele vem para cima. Então, para isso, a gente vem atualizar aqui. Opa, vamos no modo design, tá? No modo design. O que nós vamos fazer? Vamos entrar lá no design do gráfico. O que eu vou fazer? Eu vou, a princípio, tirar esse título e vou clicar na série de dados. Então, selecionei toda a minha rosca. Clico com o botão direito, formatar a série de dados. E em opções aqui, eu vou... opções, vou selecionar aqui, ângulo da primeira fatia. Eu vou rodar 270 graus. Que automaticamente eu já faço esse giro. Então, a parte do total vem aqui para baixo. E a outra metade vem aqui para cima, que é a nossa estrutura do nosso gráfico de velocímetro. Como a minha rosca aqui está selecionada, eu vou voltar aqui, formatar a série de dados e vou aproveitar e vou tirar a borda, ok? Vou aproveitar também para selecionar só a área do total, tá? E vou formatar pontos e vou colocar como nenhuma, que não me interessa, tá? E vou formatar agora as cores do meu velocímetro. Então, o ruim, ao invés de azul, eu vou colocar vermelho. O regular, ao invés de vinho, eu vou colocar amarelo. O bom, ao invés de amarelo claro, eu vou colocar um verde claro. E o ótimo, ao invés de verde claro, eu vou colocar um verde escuro. Ok? Então, a nossa base, e posso agora tirar a minha legenda. Então, vou colocar aqui para baixo e aumentar um pouco. Tá? A estrutura do nosso gráfico de velocímetro, ela está pronta. Tá? Vamos deixar um pouco o gráfico de lado e vamos criar alguns parâmetros que são importantes para até a gente voltar novamente a customizar o nosso gráfico aqui. Tá? Então vou fechar. E o primeiro deles, nós vamos criar agora a largura do nosso ponteiro, que vai definir lá no gráfico de velocímetro. Tá? Então para isso a gente vai criar uma tabela. Salvar, chamar de TBL largura ponteiro. Tá? Vou salvar, modo design. Vou querer só um campo do tipo número, ele não vai ser chave primária, que eu vou entrar com esse, deixa eu fechar aqui, e vamos atribuir um valor, uma largura de 4, tá? Para o nosso ponteiro.
Normalmente a gente utiliza esse valor aqui de 4, ok? Vamos criar também uma tabela para receber o nosso valor do nosso indicador, tá? Que a gente está monitorando. É ele que vai definir o posicionamento lá no gráfico de velocímetro, que é um valor. Tá? Então vamos criar tabela. Vamos salvar aqui TBL indicador. Vamos chamar de TBL indicador. Tá? Aqui modo design. Vou colocar aqui como indicador. Opa! Indicador. Colocar como número. E aqui, como ele precisa ter o mesmo formato da minha escala, tá? Para funcionar direitinho. Então aqui eu vou colocar como simples. O formato eu vou colocar como porcentagem. E casas decimais vou colocar como 0. Tá? Fechar. Vamos atribuir um valor aqui para o indicador, 70%. Tá? Esse vai ser o nosso primeiro valor que a gente vai medir aí. Ok? Agora a gente vai definir o quê? Os valores que vão ficar antes do ponteiro e depois do ponteiro. A gente definiu a largura do ponteiro, que vai ser uma posição, tá? Definiu como 4, e agora a gente precisa definir os valores antes e depois. Primeiramente, a nossa estrutura aqui ela já está pronta. Eu não vou precisar mais, nesse momento, criar uma tabela para receber o valor. Tá? Vamos agora criar consultas para criar campos calculados, para eu poder calcular esses valores antes. Para isso, eu vou vir aqui em criar, tá? Design da consulta, vou trazer para cá o meu indicador, tá? Vou trazer a largura do ponteiro, ok? Só esses dois. E não precisa ter relação nenhuma não, que os campos são independentes. Vou trazer para cá o indicador, a largura, e o que vai acontecer? O meu valor antes, ele vai ser o quê? Vou chamar o construtor aqui. O valor antes, ele vai ser o meu indicador, menos o campo largura, dividido por 2. Esse vai ser o meu valor antes. Quando eu executar, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Que é y antes, tá? Vamos fazer o seguinte aqui. Para esses cálculos, vamos tirar do percentual, para a gente não dar problema. Vou trabalhar aqui com valores naturais aqui. Não vou trabalhar com percentual não. Então vou vir aqui em escala, modo design, número, vou colocar como número normal aqui. Então colocar aqui não tem problema nenhum não. Vou colocar como inteiro, tá? Tirar esse valor percentual. Padrão 0. Sim. Então vamos fechar aqui e vamos atualizar o valor lá. Então aqui vai ser 20, 40, 20 e aqui 100, tá? Deixa assim, pode deixar assim para a gente não ter problema aqui. O indicador, vamos mudar também, tá? Tirar esse valor aqui, vou colocar como número e aqui colocar como inteiro, tá? E aqui eu vou colocar como padrão, sim, colocar aqui indicador, vai ser 70, valor 70, tá? Largura 4. Para a gente padronizar, porque a largura está 4, eu não posso trabalhar com percentual. Eu tinha até esquecido disso. Você tem que trabalhar com valores padronizados, tá? Para que o gráfico dê certo. Mas eu acabei esquecendo isso aqui. Modo design, deixa eu ver aqui, vamos executar. Beleza, o nosso valor deu 68. Está correto aqui. Não tem problema nenhum não, tá? Tanto que se eu exibir o gráfico,
ele não alterou em nada, tá? Eles compreendem normalmente, tá? Não tem problema nenhum não. Então, agora o que a gente vai, que a gente já criou o valor antes, tá? E a gente precisa criar um total, fazer um totalizador lá da minha escala. Por mais que eu já tenha calculado o valor das 4 escalas, né? Bom, regular, ruim, regular, bom e ótimo, deu um total de 100, mas eu preciso somar tudo. Então, para isso, eu vou criar aqui, ó, o design da consulta. Vou trazer para cá a tabela escala, tá? Vou pegar só o valor escala e vou criar um subtotal aqui. Uma soma. E eu vou chamar aqui total escala. Vou renomear esse campo. Para não ficar soma valor escala. Vai ficar um campo muito feio. Então já renomeei lá total escala. Então vou salvar, vou chamar de QRY total escala. Ok? Beleza. Tranquilo aqui. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar os valores depois do meu ponteiro. Então, para isso, eu vou novamente aqui no design da consulta, só que eu vou trazer para cá a consulta total escala, a antes, tá? E a largura do ponteiro, que é essa tabela aqui. Essas 3 informações eu vou precisar para calcular o meu valor depois, tá? Então, como é que vai ser o depois? Então, eu vou trazer para cá o campo total escala, o valor antes e a largura. O meu depois, tá? Vou chamar o construtor aqui. O que ele vai ser? Vai ser a diferença em todos esses campos, entre esses campos aqui. Total escala menos o antes menos a largura. Ok? Vou dar um ok. Vou exibir. Opa! Vou chamar esse campo aqui, como ele está se referindo, eu tenho largura aqui e tenho largura aqui. Então, está dando problema aqui na criação da minha consulta. Então, vou renomear esse campo aqui e chamar de L. Agora vai dar certo. Opa! Eu tenho que mudar aqui a fórmula. Em vez de ser a largura, aqui vai ser L. Tá? Campo L. Agora, eu executando, ele dá certo. Ok? Então, já tenho o meu valor depois. Salvar. QRY depois. Beleza. O que nós vamos fazer agora? Para que a gente possa agora dar um dinamismo para o nosso gráfico de velocímetro, a gente precisa pegar todos esses valores, o antes, o valor do ponteiro e o depois, e adicionar no nosso gráfico. Mas isso não é tão simples assim como no Excel. Eu poderia criar uma outra coluna e colocar esses valores. Aqui eu preciso ordenar esses valores. E para que esses valores fiquem ordenados da forma que nós precisamos para incluir lá no gráfico de velocímetro, nesse momento aqui eu vou precisar trazer esses resultados para uma outra tabela, tá? Que é uma tabela que eu vou chamar aqui, ó, tabela. Opa, não. Deixa eu fechar aqui, que vai ser tabela. Vou chamar de uma tabela ponteiro. TBL ponteiro, tá? Quais os campos que eu vou colocar aqui? Modo design. Vou colocar um campo ID, que vai ser número, mas não vai ser chave primária, porque esses valores vão ser oriundos de um outro lugar para cá, tá? Vou colocar o número, a posição desse valor, tá? Como um texto, e vou colocar o numeração. Chama um campo de numeração, que vai ser um número, tá? Eu vou preparar essa tabela ponteira aqui, fechar, ok? Então essa tabela ponteiro, ela está pronta para que vai receber algumas informações. E da onde serão essas informações? Serão através de consultas acrescentar, que eu vou pegar o valor antes, depois colocar o valor a largura do ponteiro e depois colocar o valor depois. E como nós vamos fazer isso? É simples.
Ó, vou clicar aqui em criar, design da consulta e vou trazer aqui o meu valor antes. Aonde que está o meu valor antes? Está aqui nessa consulta, correto? Vou adicionar essa consulta aqui. Só que eu vou mudar o tipo de consulta. No caso aqui a gente está usando a consulta do tipo selecionar. Eu vou precisar criar uma consulta do tipo acrescentar. E quando eu clico em acrescentar, você vai acrescentar esse resultado da consulta onde? É lá na minha tabela ponteiro que eu acabei de utilizar, de criar, tá? Vou dar um OK, beleza. Então, quais os campos que eu vou levar para lá? Primeiro campo que eu vou levar para lá é o ID. Então, vou chamar isso aqui de Expre. Você pode dar qualquer nome aqui, tá? Vou chamar de Expre 1, que é uma expressão. O valor 1, ele vai corresponder ao quê? Eu vou acrescentar para ID. O que eu estou dizendo aqui? Eu vou, nessa linha de registros, aquele ID vai receber o valor 1, tá? É o meu primeiro campo. Outro campo que eu vou levar para lá é o valor do antes. Ele vai para onde? Ele vai para... deixa eu apagar aqui. Vamos colocar na posição correta. Eu vou colocar uma express 2. Vai ser o quê? Vou colocar entre aspas a expressão antes. Que ele vai ficar aonde? Eu vou copiar para essa... Tá até posição. Tá? Deixa eu alterar aqui. Salvar. Ok. Deixa eu fechar aqui. Tabela ponteiro, modo design, é posição. Tá? Faltou um O aqui. Só estou atualizando. Fechar. E aqui, ó, modo design. Vou voltar para cá. Vou atribuir esse dado aqui antes no campo posição. E vou pegar o valor do antes e jogar aqui no campo numeração. Tá? Quando eu executar, ó, vou executar. Aí o que acontece? O Axis me pergunta, você está prestes a acrescentar uma linha. Ou seja, que é o valor do meu antes. Eu dou sim. Tá? Vamos salvar aqui, que a gente vai precisar dessa consulta. E vou chamar essa consulta aqui de QRY acrescentar underline antes. Ok? Então a consulta do tipo acrescentar ela fica com essa característica aqui, ó, com um maisinho e uma exclamação. Tá? O que ela faz? Ela vai acrescentando registros, dados na tabela, ok? E ela não apaga o que tiver lá. Ele vai sempre olhar por último, a última linha e vai acrescentar. Então, se eu entrar na tabela ponteiro, olha lá, ó, peguei o ID, joguei o valor 1, a posição joguei a descrição antes, e a numeração é o que vale 68. Tá? O que eu vou fazer agora? Vou fechar, vou fazer Ctrl C, Ctrl V, para a gente não perder aqui ó, muito tempo. Vou acrescentar ponteiro. Vou chamar isso aqui, ó, ponteiro. Como vai ser a estrutura dessa... Ao invés de eu pegar QRY antes, o que eu vou fazer aqui? Ó, vou apagar, vou mostrar tabela, vou trazer para cá, ó, largura do ponteiro. Então, minha expressão 1 aqui vai ser 2, tá? Vou colocar no ID. Aqui, ao invés de antes, vai ser ponteiro. E aqui eu vou trazer a largura, que vai para onde? Numeração, campo numeração. Quando eu executar, ó, está prestes a acrescentar uma linha. Sim. Vou salvar, fechar. Se eu abrir a tabela ponteiro, ó lá, já está na segunda posição aqui, eu tenho a largura do meu ponteiro. Ok? Fechar. E agora eu vou calcular o valor depois. Ctrl C, Ctrl V. Tá? Acrescentar agora depois. Ok? Então vou pegar o meu valor depois, vou editar aqui. Ó. Não vai ser mais essa tabela ponteiro. Vou mostrar a tabela aqui. Ó. Vou pegar o QRY depois. E a expressão 1 vai ser o quê? 3. Aqui vai ser, ao invés de ponteiro, depois. E aqui eu vou pegar o valor depois e acrescentar na minha numeração. Quando eu executar, ó,
Preste a acrescentar uma linha. Salvar, fechar. Ó, fui lá no meu ponteiro, é nessa sequência que eu preciso para criar, dar o dinamismo no meu gráfico de velocímetro. E está pronto, tá? Depois a gente vai criar um processo de automação para atualizar esses dados assim que ele for alterado, tá? Vamos automatizar esse processo. Fique tranquilo quanto a isso. Vou salvar aqui, tá? O que nós precisamos fazer agora? Eu preciso adicionar esses valores da tabela ponteiro que acabamos de acrescentar aqui lá no gráfico. Então o que nós vamos fazer? Vamos lá no gráfico agora. A gente deixou ele parado aqui por um tempo. Agora a gente volta para o gráfico para acrescentar aquela segunda série de dados lá. E para isso, o que eu vou fazer? Vou clicar no gráfico, vou aqui na origem da linha e vou trazer essa tabela para cá. Ó, tabela ponteiro. Olha que legal. O Access já fez uma coincidência aqui, ó, já fez uma correspondência de valor. Mas olha só o seguinte. Se eu deixar esse tipo de relação aqui, tá? Essa conexão, se eu executar, ele só vai me trazer o dado ruim, irregular, e olha só. Tá faltando algumas informações aqui. Concorda? Vou entrar aqui no modo design, tá? O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso mudar esse tipo de conexão aqui. Eu vou escolher a número 1 é padrão. Então o que ele diz aqui? Ó? Somente incluir as linhas quando os campos unidos de ambas as tabelas forem iguais. Essa é a propriedade padrão do relacionamento. Mas a gente pode escolher esse tipo 2 aqui. Ó. Incluir todos os registros da tabela escala, que é essa tabela aqui, e somente os registros da tabela ponteiro quando os campos unidos forem iguais. Ou seja, independente de ter coincidência aqui, ele vai me trazer os valores da tabela ponteiro. Então é isso que eu preciso. Vou dar um OK aqui e vou colocar a numeração. Olha o que vai acontecer. Ó, eu tenho toda a minha escala aqui, inclusive o total, e tenho toda a minha numeração aqui ordenada, que é o valor antes, a largura do ponteiro e depois. E é isso que eu preciso para criar o meu gráfico de velocímetro. Então aqui já está pronto. Então o que a gente vai fazer? Vamos salvar aqui. Vamos exibir o gráfico que ele vai incluir uma nova série de dados. E essa série de dados, olha o que ela fez. Ela passou a ser a parte externa do gráfico. O que nós temos que fazer? Eu vou atualizar aqui, tá? Vamos entrar lá no modo design. E vou mudar esse tipo de gráfico aqui. Vou dar 2 cliques, tá? Vou clicar nessa segunda série aqui, né? Que é a segunda série de dados aqui, que é essa aqui, ó, a numeração, e tipo de gráfico, vou colocar como gráfico de pizza e vou dar um OK. Beleza? O que ele fez? Ele sobrepôs o gráfico de rosca que nós criamos, que é a base do nosso gráfico de velocímetro. O que eu vou fazer agora? Aquele giro que nós demos no gráfico de rosca, a gente precisa fazer aqui também no gráfico de pizza. Então, para isso, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos clicar nessa série, tá? Vamos formatar a série de dados. Vamos lá em opções, ângulo da primeira linha, vamos colocar também 270. Olha o que aconteceu. Aqui eu já tenho, esse aqui é o meu ponteiro, tá? Vamos agora formatar esse gráfico. Primeiro é tirar essas bordas, tá? Ok? E agora o que nós vamos fazer para concluir o nosso gráfico de velocímetro? É deixar essas séries antes e depois, tá? Vamos deixar transparente. Então vou colocar aqui como nenhuma. Olha lá. E o antes, tá? A gente fez na série depois do ponteiro, agora antes do ponteiro. Vamos colocar como nenhuma. Olha lá. O nosso gráfico de velocímetro está pronto. Só a gente pode alterar aqui, ó, formatar. Vamos colocar esse azul marinho aqui, que vai ser o nosso ponteiro. Tá? E aqui você pode aumentar. Já está criado o nosso gráfico de velocímetro. Ele está pronto. Só que ele não está dinâmico. Ou seja, se eu chegar lá na tabela indicador, se eu mudar aqui, ó, colocar 80,
eu vou ter que salvar, né? Vou ter que dar uma atualizada aqui. Atualizar. Ele não fez nem muita diferença, tá? Não vai sofrer diferença porque eu tenho essas consultas aqui que elas são acrescentar. Elas precisam calcular essas daqui, essas três, para depois eu executar uma ação para copiar aqui de novo. Então, eu não tenho, não está automatizado. Então, é esse processo que a gente precisa criar agora para dar o dinamismo aqui no gráfico de velocímetro. Está um pouco demorado, sim, esse gráfico, mas essas são as etapas necessárias para que a gente possa concluir toda a funcionalidade do gráfico. Tá? E agora que a gente vai fazer esse processo de automação. Primeiro, eu vou fechar aqui, tá? E vou criar uma consulta exclusão. Eu vou pegar esses dados do ponteiro, adicionar, só que eu vou escolher do tipo excluir, que antes de ele atualizar, eu quero que ele exclua. Então, vou tirar o ID, a posição e a numeração. E vou salvar isso aqui, ó. QRY, limpar valores, que vai ser a minha primeira ação da minha automação. Ele limpa valores para depois acrescentar os novos. Ok? Vou salvar, vou fechar. Não vou executar agora. Uma vez a minha exclusão e os meus acréscimos estando pronto, eu posso criar uma macro. A macro é que vai ser responsável por executar todas essas consultas necessárias para atualizar o nosso gráfico. E como nós criamos uma macro? Então a gente vem aqui, ó, criar macro. Ok? Vamos, primeira coisa aqui, habilitar, mostrar todas as ações, tá? Para que a gente possa ter um acesso aqui a todas as ações de macro aqui no nosso arquivo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é inibir aquela mensagem de confirmação do Access. Para qualquer exclusão, acréscimo, qualquer atualização, o Access, por padrão, ele emite uma mensagem de confirmação. Então, é isso que a gente vai inibir. E para isso eu vou trazer a ação aqui, definir avisos, e automaticamente ela já entra como não, que é o padrão. Então, a primeira ação que eu vou executar aqui é abrir consulta. Ele vai abrir a consulta. Que tipo de consulta? Vai ser aquela, limpar valores. Então, ele vai me limpar os valores lá da tabela ponteiro para que eu possa entrar com os novos valores. Beleza? Aqui não altero nada, exibir folha de dados e modo de dados editar. Eu entro novamente com essa definir avisos como não. E agora o que eu vou acrescentar? Eu vou abrir uma consulta, mas o tipo dela, o nome da consulta vai ser o que? Acrescentar antes, que é na sequência. Eu acrescento o valor antes primeiro. Aqui, novamente, eu coloco definir avisos como não, tá? E vou agora abrir consulta, que vai ser o quê? Acrescentar a largura do ponteiro, que vai ser cresce ponteiro que nós chamamos, tá? A próxima é novamente definir avisos, tá? Como não. E vamos abrir novamente mais uma consulta, que é a última, que vai ser o quê? Colocar, abrir depois. Então está pronta a nossa sequência de automação dos nossos valores do gráfico de velocímetro. Eu vou salvar aqui, ó, MCR atualização. Atualização. É macro atualização. Vou dar um OK. Está pronto a minha atualização. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos lá no nosso gráfico. Para a gente dar um dinamismo aqui. Vamos até abaixar um pouco aqui esse gráfico. Vamos trazer para cá. Vamos inserir uma caixa de texto. Ficou até grande demais. Vou colocar aqui. E vamos chamar para que a gente possa entrar com o valor indicador, tá? Esse aqui vai ser o indicador. Então, toda vez que eu entrar, digitar um indicador aqui, o gráfico ele vai atualizar, ok? Beleza? Vou chamar isso aqui de TXT indicador, ok? Então,
O que eu vou criar agora? Eu vou criar um evento para, à medida que eu digitar um valor aqui na minha caixa de texto, eu consiga criar um mecanismo para gerar essa atualização. Então, isso que a gente vai fazer. E para que possa acontecer isso, eu vou criar 3 linhas aqui de código VBA, muito simples, que você pode adaptar aí, tá? Na sua realidade. Então, qual é? Vamos adicionar um evento após atualizar dessa caixa de texto, tá? Eu vou criar um código aqui, ó, que eu chamei de txt indicador. Então, depois de atualizar, eu vou criar aqui corrente DB, ou seja, no banco de dados atual, eu quero que ele execute, tá? Ele vai executar uma linha SQL, que vai ser o quê? Ele vai pegar aquele valor lá e colocar na minha tabela. O que ele vai fazer? Eu vou update tbl. Qual o nome da minha tabela lá? Indicador. O que? Set. O campo indicador vai ser igual ao que? Aqui eu vou criar um e comercial, tá? Para fazer referência ao que? TXT indicador, que é o nome da minha caixa de texto. Então ele vai pegar o valor da minha caixa de texto e vai atualizar lá na minha tabela indicador, através desse comando aqui. Faltou um i aqui. MI, referência ao meu formulário, tá? E vou do CMD criar esse objeto aqui, ó, RAM macro. Depois de ele atualizar o valor, ele vai executar essa macro aqui, que eu chamei de MCR atualização. Depois disso, ele vai dar um refresh. É o requery, que é um método do meu objeto formulário. Ele vai atualizar, ok? O 7 aqui. Vamos agora 30. Olha lá, alterando o nosso gráfico, 45. Ele altera, tá? 50, ó, o nosso gráfico. Tá pronto. Colocar aqui, ó, 90%, vou atualizar. Então, o nosso gráfico de velocímetro está pronto. Então, com essas modificações, com essa automatização, a gente consegue dar um dinamismo para o nosso gráfico. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E caso tenha ficado com alguma dúvida, tá? Coloque aqui nos comentários que eu vou te ajudar a entender, a criar esse gráfico. Tá bom? Um forte abraço e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.